Mas abra sua Bíblia em Mateus 26, 41. Alguns já têm esse texto de cor. Nós meditamos em alguns dias atrás nele. Mateus 26, 41. E eu quero continuar meditando sobre esse tema. O desafio da oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós já meditamos nesse texto e o vigiar e orar, vimos como uma estratégia que o Senhor Jesus dá, e ele então coloca o alvo para que essa estratégia seja desenvolvida, que é para que o crente não caia e não fique em tentação. Vimos o mecanismo de que, se acontecer, tem o perdão. O único pecado que tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a explicação de Jesus por causa da nossa natureza, porque mesmo convertido ainda persiste, às vezes, a vaidade, não é? de se sentir muito seguro. O apóstolo Paulo alerta: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que vai admoestar alguém que está caído, faça isso com espírito de mansidão. Então o Senhor Jesus dá a estratégia, mostra o alvo, não é? Que é uma vida espiritual fortalecida, mas levanta a exortação: nós somos fracos. Então Jesus fala nesse texto aqui, e eu quero voltar agora só nessa primeira parte do texto, porque ele fala da oração aqui como sendo mesmo um imperativo na nossa vida como crentes. Porque nós podemos olhar para a oração na vida de Jesus como uma ação constante. O Deus Filho veio encarnar-se, tornar-se gente como a gente, para fazer a ponte de restauração da nossa comunhão com o Pai, e ele caminhou por todo o caminho que nós traçamos pela terra, desde a sua gestação, né, que foi obra do Espírito Santo, até nascer, crescer, ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, passando por todas as pressões de vida que nós temos, contudo, sem jamais pecar. Não observamos o pecado na vida de Jesus por ele ser Deus encarnado, mas, ao mesmo tempo, a sua humanidade mostrou as lutas que cercam. E, nesse contexto aqui, Jesus está em luta. Mas observamos que não é algo de última hora. Jesus diz: vigiai e orai, como um imperativo que deve ser desenvolvido na vida do cristão como algo naturalmente, podemos dizer assim, uma expressão naturalmente espiritual, como comer, beber, tomar banho, dormir, tudo aquilo que é necessário para o físico, ele mostra o que é necessário para o espírito. Então vemos Jesus orando, por exemplo, antes de escolher os discípulos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vamos nos aproximar daqui a pouco de uma assembleia para escolher presbíteros e diáconos. Como a igreja deve fazer? Orar, buscar a orientação de Deus. Temos aí uma eleição pela frente na nação. O que o crente tem que fazer? Orar. E aqui diz que Jesus orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Vemos Jesus orando no contexto de suas atividades diárias. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos capítulo 6, versículos 45 e 46. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então os discípulos viam essa constância na vida de Jesus, e em determinado momento eles pediram a Jesus: nos ensine a orar. Em Lucas, no capítulo 11, versículos 1 e 2, nós encontramos o contexto em que eles dizem: olha, os discípulos de João Batista oram, nós queremos aprender a orar. E Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13, nos dá o contexto daquilo que Lucas registrou. Lucas pesquisou, lembra? Mateus estava presente. E o que é que Mateus registra em Mateus 6, versículos 5 a 13? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes de lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus nos dá um modelo que, na verdade, pode ser desenvolvido e se tornar abrangente, dirigindo o nosso modo de orar. Mas a intenção de Jesus não é dar uma fórmula, uma coisa que é repetida de uma forma mecânica. O que ele está falando aqui é de uma vida realmente de intimidade com Deus, que fala desde o reconhecimento do poder e da soberania dele sobre as nossas vidas, até o pão do dia a dia, pequenos detalhes na nossa vida. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai. No contexto da Santa Ceia, João não registra, mas no capítulo 17, ele registra a oração que o Senhor Jesus fez no cenáculo depois de instituir a Santa Ceia. E a oração, lá no capítulo 17, versículos 1 a 26, é aquela que nós conhecemos como oração sacerdotal, em que Jesus, então, intercedeu pelos seus discípulos daquela época e pela sua igreja. E a tônica é intimidade para com Deus. Ele diz ao Pai: assim como nós somos um, eu quero que eles sejam um, que eles se sustentem nessa unidade, assim como nós nos sustentamos na nossa unidade. E aí Jesus, depois de orar assim, ele vai para o Getsêmani, e aqui então é que ocorre isso que nós lemos agora em Mateus 26, 41. Você pode observar lá a partir do versículo 36. Jesus está passando por um momento de luta tremenda. Ele vai passar pelo caminho da cruz, ele vai subir à cruz, e ele chama os seus discípulos para seguir. Depois, de uma forma reservada, chama Pedro, Tiago e João e pede a eles que o acompanhem em oração, mas a sua oração individual. Ele não é contra, a palavra não é contra a oração coletiva, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas já escreveu o Lutero que ora bem em público quem ora bem individualmente. É a vida de oração. Ele está passando isso para os seus discípulos até nesse momento. Jesus não está ensinando esta oração, não está dando esse imperativo de oração numa situação boa, diante de uma multidão, fazendo milagres, sendo reconhecido, sendo exaltado. Jesus está em tremenda pressão nesse momento, e nós vemos lá em Mateus 26, versículos 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o contexto diz que os discípulos estavam dormindo de sono. Alguns entendem que seria um aspecto de uma depressão espiritual por causa da tensão. Jesus estava falando sobre morte, eles estavam cansados tanto da lida diária, como também daquele discurso que eles não estavam entendendo muito bem. E eles podiam perceber o sofrimento em Jesus. Em Lucas, no capítulo 22, versículos 43 e 44, Lucas, por suas pesquisas, joga um pouco mais de informação nesse momento, porque diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E Jesus novamente volta aos discípulos, eles estão orando. Irmãos, é nesse momento que ele produz esta palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A luta era dele. Jesus estava sendo tentado naquele momento. Ele está falando de si como modelo e passando essa palavra para os seus discípulos, que mais tarde, por causa da ação e a presença do Espírito Santo em suas vidas, teriam suas mentes e corações transformados e não dormiriam mais desse jeito, porque então temos os discípulos
tornado apóstolos, constantemente nas casas e nos templos, orando, experimentando os milagres e expulsando demônios no poder da oração. Eles aprenderam nesse contexto. Jesus nos dá aqui, irmãos, um imperativo tremendo: vigiai e orai. Não significa vem aqui numa reunião de oração de vez em quando, vá para diante de Deus para dizer de algum problema. Ele diz aqui de uma vigilância constante, de uma oração de intimidade. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo produz um dos menores versículos da Bíblia, mas que tem uma profundidade e uma intensidade tamanha: orai sem cessar. É a dinâmica da vida. Eu estou falando aqui com vocês e alguns meus irmãos estão agora pela internet, Elane voltando do trabalho, pastor João Paulo está de férias, irmãos, mas está conosco também. Alguns dos nossos irmãos estão de férias, alguns viajando, estão conosco também. A Edith foi enviada lá para o campo missionário, está agora na região do Cedro, está orando conosco também. Essa palavra é para nós, é para os nossos irmãos que estão em luta, aqueles que estão, quem sabe, experimentando um momento bom de vida. Jesus está dizendo vigilância e oração, porque nós estamos sempre debaixo da tensão da humanidade, das tentações e das pressões. Podemos até com a nossa vida espiritual crermos que Deus é Deus, que Jesus é Salvador, que o Espírito Santo está conosco, mas o Senhor Jesus nos alerta dizendo: vocês são limitados, vocês precisam de mim o tempo todo, vigiem e orem. Nós vamos iniciar nesse segundo semestre agora algumas das disciplinas espirituais: oração, que já temos, vamos intensificar; vigílias, que vamos ter periodicamente; e a prática do jejum. Estamos em dias maus, irmãos, estamos nos aproximando da volta de Jesus, e esse tem sido o desafio diante de nós. Então, quando você ver aí no boletim, quando houver aqui a conclamação, pegue isto realmente não como uma tarefa do ministério, não como uma coisa a mais para você colocar na sua agenda. Pegue como prioridade do imperativo que Jesus nos deu: vamos vigiar e vamos orar, porque nós estamos realmente seguros na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo somos limitados e precisamos da ação dele na nossa vida o tempo todo. Eu quero concluir, porque nós vamos aí para o ofertório e para a oração final. Mas nós tivemos aqui o aniversário da igreja, celebramos, a presença do pastor Milton nos abençoou, colocou desafios diante de nós, tivemos muitas pessoas, mas entre as pessoas aí havia um grupo nos visitando, e aí a saída começou a conversa, e de repente veio a discussão, diferença de doutrina, e eu disse: irmãos, não vamos aqui discutir doutrina, mas a pessoa perguntou: não, mas eu quero que você diga, como é que fica o modo de vocês verem, porque Deus precisa do homem, Deus precisa do homem. E eu disse: aqui está a diferença da fé reformada, porque nós cremos que Deus não precisa do homem para nada. Deus não precisa do ser humano para nada. Ele opera as grandes maravilhas, ele tem os anjos à sua disposição, e se não estivesse, bastaria a sua voz. Mas Deus, na sua infinita majestade, toca na sua vida e faz de você um instrumento de bênçãos nas mãos dele. Não porque ele precisa de você, mas é porque ele, através disso, ele é glorificado. Mas ele nos dá as armas, as orientações, as estratégias, e ele nos capacita. Vigiem e orem, porque assim conhecemos a vontade dele e podemos viver esta vontade. O texto que eu usei no início do culto é o texto que eu vou usar agora na conclusão, de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que nós temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Para crescer na intimidade com ele, é preciso uma vida vigiando e orando, para que a vontade dele seja conhecida através das nossas vidas, individualmente, como família, como igreja, e se a nação se prostrar, até como nação. Para mais informações e novidades, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Igreja Presbiteriana de Fortaleza.
Há 139 anos, evangelizando e transformando vidas.